começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada coletivo de vocês, explicando mais ou menos a história, de onde veio a ideia. Se quiser começar, Nicho. Bom, Everyday Mogi começou em 2014. Ideia, a cabeça do negócio ali foi o nosso amigo e organizador Pedro Chavedar. E presidente, modelo, motorista e etc. E no começo, eu lembro de uns 3, 4 meses antes da gente começar o coletivo em si, a gente se reuniu para discutir sobre fotografia e tentar bolar de fazer alguma coisa na região, que a gente via o que era feito, principalmente na imprensa regional, e achava que era tudo meio que mais do mesmo. A gente queria tentar fazer alguma coisa diferente. Então, a primeira ideia era fazer um fotoclube, que era se reunir, sei lá, periodicamente para fazer discussão sobre fotografia, às vezes bolar algum tema, alguma coisa, né? Mas aí meio que amornou. 1 mês, 2 meses depois, o Pedro, numa das aventuras dele por São Paulo, acho que encontrou com o Chaim, Gabriel Chaim, referência, uma das minhas maiores referências também, do coletivo. E ele falou: pô, Pedrão, tem uma onda dos everydays aí no mundo inteiro, que é everydays que fazem retrato de cidade, de países ou bairros, até tem alguns bairros de Nova York, por exemplo. E por que vocês não fazem Mogi, isso, tal, não sei o quê? O Pedrão veio, acho que uns 2 dias depois, ele já chamou a gente de novo para ir conversar. Pô, vamos fazer o Everyday Mogi, não sei o quê. A gente começou, na verdade, com a ideia de fazer o registro de Mogi no Instagram, né? Que é onde tem a maior movimentação dos everydays, né? E alguns meses depois, o Pedro é jornalista, eu estou me formando jornalista agora, a gente começou a tentar ampliar um pouco mais, não só fazer esse registro que tem no Instagram, mas tentar aprofundar um pouco mais, fazer algumas reportagens. O Pedro escreve pra caramba, a gente tinha e eu mexo um pouco com vídeo também, então a gente resolveu abrir um pouco mais esse leque e não ficar só no registro no Instagram. Aí a gente montou o blog e hoje em dia a gente já tenta fazer não só esse registro cotidiano no Instagram, mas hoje a gente tenta fazer algumas reportagens esporadicamente, né? Nada periódico e tal. E é isso aí. E hoje em dia começamos em 6, hoje estamos em 4 e continuamos na luta. Bom, o conceito Everyday começou na África com 2 fotógrafos americanos que foram morar lá, e aí eles sentiram a necessidade de mostrar ao mundo o continente de uma maneira mais real, assim, fora do estigma, do clichê, da forma reducionista que o continente chega para o mundo geralmente, assim, só a coisa da fome, miséria, tal, mas mostrar que as pessoas elas vivem também diariamente de forma natural. Elas vão ao supermercado, elas se alimentam, elas se divertem, enfim. E aí eu vi isso, achei muito legal, acho essa ideia genial, cada dia eu acho mais genial. E aí eu resolvi fazer o do Brasil. Aí eu fui conhecendo os fotógrafos, as fotógrafas, e hoje nós somos 50 espalhados pelo país. E a ideia é essa, é mostrar o país de uma maneira real, as pessoas no seu trabalho, na sua vida diária, na sua família, como elas se divertem, como elas lutam pelas coisas que elas acreditam. Basicamente, é isso. Bom, o Everyday Suzano é basicamente uma criança ainda. Montei ele esse ano. A nossa ideia de Everyday, ela foge um pouco do padrão, acho que talvez do de Mogi, que não é um Everyday só do coletivo de fotógrafos. A ideia é a gente mostrar a cidade também com o nosso olhar, com um olhar mais artístico, só que sem perder também a essência de quem vem de fora, ou talvez da galera até que mora aqui na cidade e também está começando a fotografar ou faz fotos só por hobby. A gente faz a divulgação no Instagram da cidade com um olhar diferente, uma pegada diferente, mas se vir alguém de fora, a gente já fez até repost da galera do Everyday de Mogi, pessoa de fora de São Paulo que vem também para cá fotografar,
faz foto da cidade, dos pontos da cidade, e a gente vai divulgando, porque a ideia é mostrar a cidade e não os fotógrafos, né, em si. O fotógrafo ele é um complemento da cidade, basicamente isso. E acho que é isso. E, no caso, eu estava lendo, procurei bastante sobre o Everyday Brasil, e eu vi que algumas fotos foram expostas, né, fora do país. Até tem, eu não vou lembrar exatamente de qual cidade que foi, fizeram uma matéria especial com um rapaz, porque ele estava representando a cidade dele. Do Pará. Isso mesmo. Uma cidade no Irã, foi esse ano, quis fazer uma amostra. Eles têm feito, na verdade. Eles fizeram primeiro eles com o Everyday Japão, daí a segunda foi eles com o Everyday Brasil, agora eles fizeram com a Rússia, e agora, não sei, acho que já estão em outro. Uma ideia super legal. E eles são... É uma cidade... Eu não vou falar a cidade, porque eu não sei pronunciar a palavra, mas na minha cabeça eu estou pensando. E aí eles que escolheram, assim, eles fizeram a proposta, achei super legal. Aí eles escolheram as fotos que eles queriam. Aí eu entrei em contato com os fotógrafos para eles mandarem. E aí é verdade, tem o Anderson Souza, que é do Pará. Ele mora numa cidade que chama Parauapebas. E aí um jornalista de lá entrou em contato comigo para perguntar sobre isso. Aí saiu uma matéria no jornal lá da cidade falando sobre isso. E teve um outro cara também do Acre, que também teve uma foto dele que foi escolhida, que também ele fez um vídeo, tipo, todo mundo lá ficou sabendo que ele ia ter uma foto no Irã. Eu achei super legal. E eu estava vendo também, para vocês comentarem sobre, que os Everydays desmistificam muito essa questão de que, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo fala carnaval, é futebol, é mulher pelada no carnaval, e você mostra que não. E, no caso do Irã, guerra, guerra, guerra e guerra. E eu estava lendo um relato de um fotógrafo que disse que as mulheres, pela primeira vez, viram os homens dentro de uma piscina tomando banho, porque elas não podem ver isso normalmente, né? E como que é para vocês fazer essa desconstrução, auxiliar nessa desconstrução, assim, de modificar o olhar das pessoas, né, sobre o que é passado pela grande mídia e que vocês passam de uma maneira diferente? Isso vale para vocês dois também. Eu acho assim, o conceito do Everyday me interessou tanto, principalmente por isso, porque por isso que você acabou de falar. Então, para mim, é uma coisa muito natural lidar com isso, porque eu vejo o meu país dessa forma. Eu procuro... o que me interessa é isso. Então, é fácil. Aí, conhecendo esses puta fotógrafo e fotógrafo que fazem parte do... Não fica difícil, assim. Aí, o que eu vejo é que, no começo, as pessoas assim tinham vários comentários. Assim, por exemplo, tem uma foto de Manaus, que é assim, um monte de casa feia, na beira do rio, um lugar assim que quem mora lá, às vezes, acha feio. Aí tinha essa foto lá, uma foto linda. Aí alguém de lá escreveu: tanto lugar legal aqui, vocês vão colocar essa foto? Aí a dona da foto, a fotógrafa, foi lá escrever um puta texto, toda a educação, mas falando justamente isso. Falando, mas a realidade é essa, isso existe. E é isso que tem que ser mostrado também. Não é que não tem que mostrar. O que existe tem que ser mostrado. Não só o que é bonito, o que é rico, o que é, sei lá, o que é considerado bonito, enfim. Então, isso é o mais interessante. Isso assim, é natural, é o dia a dia do Everyday. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade, até porque os fotógrafos e fotógrafas que fazem parte do projeto, o olhar deles já é esse, entendeu? Então, assim, as fotos já estão ali, já. É escolher o que tem a ver com o dia. Enfim, então, é um puta de um prazer mesmo fazer isso, justamente porque vai completamente contra isso que você acabou de dizer, e é a fotografia sendo a base para mostrar isso. É até legal, porque a gente ouviu e ouve ainda muito falar que... a gente ouve muito do pessoal de Mogi, que Mogi não tem nada para fazer, que Mogi é feio, que Mogi, etc. E eu já ouvi muitas pessoas falando: nossa, vocês mostram a cidade de um jeito que eu ainda não tinha percebido. Então, uma das a nossa principal intenção no começo foi isso. Foi tentar trazer e mostrar, não só para as pessoas de fora, mas também para as de Mogi mesmo,
que a cidade tem coisa que às vezes que quase sempre passa desapercebido. Então, a gente o nosso foco principal, esse negócio de tentar mostrar para quem está fora e para quem está dentro que tem coisa ali que as pessoas não veem que merecem ser vistas, boas e ruins. É o que você falou, se está lá, tem que ser mostrado. Até para... Achei legal esse negócio que você falou, né? Que a gente tem meio que um coletivo fechado, vocês têm essa coisa de trazer mais outras pessoas. E é interessante, porque são 3 everydays aqui, que em tese seriam o mesmo conceito, só que é meio que diferente uma coisa da outra, né? A linguagem muda de um para outro. A gente tem um coletivo com 4 pessoas, vira e mexe a gente traz um colaborador, alguma coisa. Vocês têm uma coisa de curadoria sua, na verdade, né? Um monte de gente para... Sim, mas os fotógrafos são fixos, são colaboradores fixos. Hoje em dia a gente está perto de 50 pelo país, mas eles são fixos e eles também podem indicar diariamente outros fotógrafos que não são do projeto, mas também para ter a oportunidade de estar ali, de aparecer também. Mas é um trabalho de curadoria, não é? E como que você faz essa curadoria? Porque você deve receber muitas fotos, né? Muitas. Então, essa curadoria ela é feita de várias maneiras, assim. Não tem uma coisa assim, é isso e acabou. E sim, recebo fotos, inclusive de gente... Muita gente não sabe como funciona, né? Então, assim, eu quero participar, como é que eu faço? E aí foi assim que a gente chegou nesse número 50, porque aparece muita coisa legal, assim como aparece coisa que não tem nada a ver, às vezes é legal, mas não tem a ver com o objetivo do projeto. Mas aí, às vezes, aparece coisa tão legal, você fala, não vou conseguir falar não para isso, porque isso vai acrescentar, isso vai ser... igual esse cara do Acre que apareceu. Não tinha ninguém no Acre. Já tinha muito fotógrafo, mas como que não vai colocar essa pessoa? Claro que tem, né? Então, a curadoria ela é feita... Eu tento, assim, se eu coloquei uma foto do Rio de Janeiro hoje, a próxima vai ser do Pará. E tento muito assim também colocar coisas de cidades assim que nunca ninguém ouviu falar. Mas também tem outras maneiras de funcionar. Por exemplo, aconteceu, está tendo... Eu queria colocar já tinha na minha cabeça que a próxima foto ia ser a tal, mas aí está rolando uma manifestação, está todo mundo quebrando tudo lá em Brasília. É isso que vai entrar. Óbvio, porque não tem como ignorar um acontecimento assim, ou qualquer outro tipo. Aí, se é o mês que tem festa junina, então, de vez em quando, na semana, vai rolar um São João lá do Nordeste. Então, a curadoria ela é feita muito assim pelo que está acontecendo no período. E, às vezes, também não está acontecendo nada. Às vezes, é um mês que não tem nada de especial. E aí... E a curadoria também é feita de maneira assim que todo mundo vá tipo, colocou uma foto da Mel hoje. E aí, a não ser que ela cobriu alguma coisa que ninguém cobriu, e aí tem que pôr a foto dela de novo amanhã. Mas, se não, aí, porque como tem muita gente, aí a outra próxima foto, a dela vai entrar, uma foto dela vai entrar de novo, assim, vai demorar um pouco, entendeu? Para todo mundo poder participar. O leque de opções para vocês, acredito que seja bem maior, né? E às vezes até é uma dificuldade, assim, que você fala, aquela foto tão linda, né? Queria pôr aquela foto, mas eu já coloquei a foto dela ontem. Então, não. Então, tem que ir lá e ter essa coisa diversa mesmo, assim, de procurar não se repetir, de procurar passear mesmo pelo país, assim, de norte a sul, entrando no buraco que ninguém nunca ouviu falar. E fala um pouquinho dessa desconstrução também, porque, assim, eu vou admitir, eu sou de Suzano, eu moro aqui desde quando eu nasci, e eu tenho um pensamento que não tem nada para fazer aqui, justamente porque eu passo a maior parte do tempo em Mogi. E me fala um pouquinho de como que a fotografia pode mudar o olhar dessas pessoas e como que você tem trabalhado isso. Então, o nosso coletivo ele parte de 4 pessoas, né? Que sou eu, o Ederson, a Clarissa e a Bianca, que somos fotógrafos. E, como eu disse, é um coletivo aberto. E a ideia inicial nossa é mostrar a cidade com um olhar mais artístico. Porque aqui em Suzano também a gente sabe que não tem muita coisa. Você sabe, você é daqui, você sabe. Então, cada um tem uma linguagem, cada um tem uma visão das coisas, cada um tem... Tem o farofa agora, né? Então, que continue tendo, alguma coisa, né? Que continue tendo.
E cada um tem uma visão. Então, eu tenho uma linguagem fotográfica, o Ederson tem uma, a Clarissa tem outra, a Bianca tem outra, e as pessoas aqui, cada um tem uma visão. Eu tento fugir um pouco mais do padrão, assim, de mostrar pontos, talvez, históricos da cidade. Os conhecidos, Os né? conhecidos, que nem foto da estação, da CPTM. Não tem como você não fazer. Você passa por lá, você faz. Cada hora é uma foto que você faz. Mas eu tento explorar mais um lado mais cotidiano, assim mesmo, do dia a dia. E a gente busca isso. Então, é por isso que o Everyday ele é um Everyday aberto. Justamente para isso. Porque cada um tem um olhar. Cada um vai chegar aqui e vai ver a cidade de uma maneira. Como ela disse, não tem como você esconder o que está acontecendo na cidade. Não tem como você passar pela praça ali da igreja e não ver que está um abandono. Não tem como. Cada um vai registrar de um jeito. Cada um vai mostrar o que tocou mais. Assim, e o nosso Everyday Suzano, ele parte desse princípio. E, por exemplo, assim, vamos supor que pessoas passem pela cidade e elas tirem as fotos e queiram que elas sejam postadas. Elas usam a hashtag? Como é que funciona? Eu costumo fazer a seleção pelas hashtags, né? Hashtag Everyday Suzano, aí eu já dou uma olhada lá, bato o olho, ver como que é. Tanto, se alguém daqui quiser fazer e usar a hashtag, por favor. Acho legal, para a gente ter um material mais completo da cidade. Até para não ficar, como eu disse, a ideia nossa não é ficar divulgando um fotógrafo ou outro, porque cada um tem um olhar. Então, a ideia é mostrar o olhar de todos na cidade. E aí a seleção ela parte desse princípio mesmo, dos hashtags, e a gente vai selecionando as fotos e vai postando diariamente aí no cotidiano de todo mundo. Foi falado aqui que cada um tem uma característica, né? Eu acompanho mais o Everyday Mogi, eu escrevi umas matérias até, e vocês têm inserções em escolas. Eu até vi que o Pedro e o Arley foram na IASUD esses dias. Vocês abriram espaço para jornalistas escreverem também, em parceria com vocês, assim. Fala um pouquinho disso. O legal é que a gente começou a sentir... O coletivo começou por esse fato da gente achar que não só a fotografia, mas o circuito artístico na cidade estava meio parado e o que tinha era meio que mais do mesmo. Então, a gente sentiu um pouco essa necessidade de não só trabalhar com o registro da cidade em si. O Pedro, principalmente, incentiva muito. A gente tem feito uma coisa de o que já foi feito, já foi falado até nas mesas anteriores, desse negócio do fomento à fotografia, né? Então, a gente tem organizado aí, entre algumas vezes por ano, aí, as saídas, né, que a gente chama, em geral, para dar um rolê pela cidade. Já teve, a última deu uns 50, 60 pessoas por aí, né? E porque a gente tenta incentivar algo que já foi falado nas outras mesas também, que é tentar trazer um pouco da fotografia documental, da fotografia do cotidiano, porque muita gente acaba estudando fotografia na região e indo para a fotografia comercial, né, em eventos e essas coisas, que não deva ser feito, né, mas é uma coisa que acho que essa fotografia documental para a gente acho que preenche um pouco mais a gente, né, do que a gente faz. Então, o Pedro teve no IASID essa semana, na escola de inglês lá, para falar com o pessoal. A gente já foi a algumas escolas algumas vezes, né? Então, eu sinto que a gente o conceito do Everyday nosso começou e depois a gente foi abrindo mais algumas coisas, que foi essa coisa de até o Farofa, né? Um exemplo disso, né? De fomentar e tentar fazer com que a fotografia esteja mais presente de que a fotografia esteja mais presente e tentar trazer as pessoas mais para a rua. Até quem já fotografa mesmo, tentar mostrar um outro lado da fotografia que às vezes fica esquecido pelo pessoal, né? Então, respondeu? E teve também aquela questão da escola ocupada em Mogi. Eu lembro que vocês foram lá. Fala um pouco. Sim, é legal, porque isso liga também... Eu já fiz umas 3 referências às outras mesas, né? Mas eles estavam falando-se na mesa de fotojornalismo, né, que às vezes, em algumas ocupações, o pessoal autorizava a entrada de gente de coletivo, e se era gente de Globo e imprensa tradicional, não deixavam entrar. E foi uma coisa que aconteceu um pouco. Eu não tive lá, porque eu estava trabalhando, mas o pessoal foi e a gente conseguiu. A gente foi o único
veículo de imprensa que conseguiu entrar na ocupação para registrar. Só um adendo sobre isso. Isso aí aconteceu muito assim espontâneo, só para contar um pouco a história rápida. Mogi não tem essa característica de ocupação das escolas e a gente soube que estava começando uma movimentação. E aí que a gente fala sobre o coletivo, né, que é um ajudando o outro, que também já foi falado nas outras mesas, né? Um soube, um já passou para o outro, o outro já passou para o outro, que a gente chegou lá, eu lembro que eles ocuparam, era no final da tarde, início da noite. O Varley chegou lá por volta de umas 10 horas, ia num bairro afastado de Mogi, e a gente tinha um contato lá dentro, que também a outra mesa falou sobre isso, né, de ter o contato, de saber com quem, acho que a Tuane também falou isso, e a gente entrou assim, descarado, assim. A gente abriu a porta, estava trancada, eles estavam meio com uma barraca na porta, assim, para a galera não entrar. O Varley tocou, falou com não sei quem, a gente entrou. Eu lembro que passou algumas horas, a TV da região, a TV Diário da Globo, foi lá, eles não entraram. Aí o mais legal foi que, acho que eles ficaram alguns dias, mas a gente chegou a dar uma aula, falaram de aula aqui também, a gente chegou a dar uma aula lá de fotografia, durante uma manhã e uma barra tarde, e o interessante foi que o Jornal da Cidade tinha dado que a escola tinha sido desocupada. E a gente estava na ocupação. E os alunos estavam com o jornal na mão. A gente chegou até a postar essa foto. Tem um menininho assim com o Jornal da Cidade escrito "Escola desocupada na região do Butujuru". E tipo, a gente estava dando uma aula dentro da ocupação. Então a gente, como coletivo independente, conseguiu entrar e mostrar uma realidade que, tipo, se a gente não fosse um coletivo, a gente não conseguiria mostrar essa outra face da verdade, do que está acontecendo, né? O jornalismo está um pouco presente também, porque eu acho que super casa. Eu não sei vocês, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a parceria da fotografia no jornalismo, porque é super possível, eu acho, até porque, assim como vocês sofrem um pouco com a mídia que é tradicional demais, os jornalistas também sofrem com isso, e a gente procura outros caminhos, né, para poder se libertar e sair disso. Queria que vocês falassem um pouco dessa parceria de fotografia e jornalismo, se vocês acham que é possível. Bom, eu acho muito viável, acho que agrega bastante o jornalismo na foto, porque a gente sabe que tem muita foto que você bate o olho e não precisa ter um texto. Se você vai olhar a foto, você já vai identificar o que está acontecendo. Mas eu acho que o texto ele é bem importante para a foto. Eu não estou falando de jornalismo só a questão de texto, né? Mas eu acho bem interessante, porque eu trabalho num jornal, eu faço fotojornalismo, então a gente que está mais na rua, trabalhando basicamente todo dia na rua, acompanhando o que está acontecendo, como a cidade está, o que está rolando na cidade, eu acho que isso é bem válido. E tem que rolar, sim, essa parceria. Eu acho que isso acaba acontecendo de uma maneira natural, né? No Everyday Brasil mesmo tem muitos fotógrafos e fotógrafas que são fotojornalistas. E tem muita foto que, como ele disse, é acompanhado, porque precisa mesmo ser acompanhado de uma legenda, porque é importante, assim como algumas não precisam, ela diz por si só. Mas eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente mesmo. Ela anda junto, é viável e acontece naturalmente. Uma caminha com a outra, né? No nosso coletivo, foi aí que a gente meio que... você até falou, né, que o Everyday Suzano se diferencia um pouco do Mogi. Eu acho que é o Mogi que acabou indo para outros lados, assim, né? Que a gente tentou trazer, a gente tem jornalista no coletivo. Então, a gente sentiu um pouco essa necessidade de se aprofundar um pouco mais nas histórias. Não só fotos esporádicas de cotidiano, mas a gente começou a buscar alguns assuntos que talvez não saíssem na mídia, na mídia impressa e televisão da região, e começou a tentar fazer coisas mais elaboradas, alguma reportagem, alguma coisa do tipo. Por exemplo, que a gente, bem no primeiro ano do coletivo, a gente estava próximo do Natal, né? A gente começou do meio para o fim do ano. A gente fez uma reportagem com o Papai Noel do shopping de Suzano, se não me engano. Não, foi do shopping de Mogi. Não tenho certeza. Não, o Papai Noel da praça da Matriz. Então a gente foi na casa dele antes, acompanhou ele com a Dona Maria lá, acompanhou o dia a dia dele.
ele em casa tomando café, tudo. Fez uma entrevista com ele, depois a gente acompanhou ele vestido de Papai Noel dentro do carro, indo para a praça, sabe? E ela é até legal, porque a Jamile, que esteve na outra mesa, saiu daqui, mas é legal porque a gente viu que isso começou a repercutir um pouco na mídia tradicional. A Gabi foi durante um tempo repórter do Moji News, a Jamile está no G1. Então, a gente viu que o que a gente fazia começou a afetar um pouco a mídia tradicional daqui. Então, a gente viu como o nosso diferencial acaba sendo ainda a fotografia. Aí eu vejo que está totalmente uma coisa ligada à outra. A gente acabou, não só repercutiu, como algumas coisas foram republicadas em alguns jornais da região, ou no G1 mesmo. Então, a gente abriu um pouco mais, e hoje em dia a gente tem meio que... A gente procura, né? O nosso sonho, o objetivo é tentar, hoje, ser um veículo de imprensa mesmo, um veículo de comunicação. É o que a gente busca, só que devagarzinho, né? Porque cada um tem seu trabalho paralelo ainda, a gente não consegue viver disso e tudo, mas tem sido a nossa intenção, fazer... partir para reportagens de profundidade, essas coisas, e buscar histórias. O Pedro acabou respingando para a gente ter um contato muito grande com o pessoal em situação de rua, de Mogi, e até cabe naquilo que você falou, de o que tem que ser mostrado, né? Está aí para ser mostrado, não só as partes boas. E a gente fez, por exemplo, só para não me alongar muito, a gente fez... O Pedro fez algumas fotos, uns retratos dos moradores de rua, segurando uma lousa, com um pedido dele e tal. Aí a Jamile republicou no G1 e deu um monte de cliques lá, tudo. Então, a gente está achando legal isso. Além da gente conseguir mostrar um lado da cidade que muitas pessoas não viam, isso acaba caindo nas mídias tradicionais também. Então, a gente está conseguindo atingir um pouco... Reflete muito. Reflete demais, inclusive. Eu lembro que, quando vocês começaram, deu um puta burburinho, assim, foi uma novidade. E quem me falou foi o Arlen, na época, se eu não me engano, do projeto de vocês. A matéria no jornal estourou, né? E eu, particularmente, acho muito bacana a iniciativa de vocês, mas eu queria que vocês falassem... o Nicho comentou, né, das fotos dos moradores de rua, e eu queria saber como que vocês fazem para fotografar essas pessoas, assim, para a abordagem, né? Porque eu acho que talvez seja uma coisa difícil para quem não tem muito contato com fotografia, não tem muito jogo de cintura. Como que vocês fazem essa abordagem normalmente? Se você for pegar o Everyday Suzano, você não vai ver foto que nem os retratos, por exemplo, que o Pedro fez de morador de rua. Então, eu não tenho muito o que falar em relação a isso daí. Eu sei que a abordagem ela conta muito, porque você não vai chegar, os moradores de rua, chegar fotografando e ir embora. Você não vai conseguir captar a essência, já começa por aí. Então, eu basicamente acho que eu não tenho muito o que falar em relação a isso, de como chegar e fazer essa abordagem, porque o nosso coletivo não tem esse tipo de foto, não tem tanta foto assim. Acho que vocês conseguem até falar um pouco melhor. Isso acaba batendo de novo naquela coisa da gente estar um pouco insatisfeito com o que se fazia na imprensa em Mogi. A gente via e vê ainda, às vezes, algumas matérias relacionadas a esse tema, pessoas em situação de rua, tudo, e geralmente a foto que a gente vê é uma foto feita com a tele do outro quarteirão. Isso é verdade. O cara faz de longe e fala: vagabundos fizeram não sei o que lá e estão sujando a praça, sabe? Então, a abordagem para quem mexe com fotografia, sabe que tudo, assim. Você sentar, a gente perde tardes e tardes conversando com o pessoal na praça, sabe? O Pedro, às vezes, quando eu não estou, o Pedro vai ter o Mineiro, que é uma das pessoas que estão ali na praça da Mirella, ali em Mogi, manda áudio no WhatsApp: aí, gordão, não sei o que, bah. Então, a gente acaba virando amigo dessas pessoas, porque tudo que eles querem é sentar e conversar, ter alguém para conversar, sabe? E, às vezes, a imprensa acaba vendo isso como
meio com uma visão, parece que está no zoológico, sabe? Parece que tem uma grade na frente ali, e eles estão de longe ali, fotografando com tele, com lente longa e sendo tudo. que, na Eles verdade... evitando a galera que está ali, passa, atravessa a rua, evita. E fala sobre essas pessoas sem ter conversado com elas, sem saber o que elas têm para falar. E, na verdade, o papel do fotógrafo e do jornalista é realmente mostrar a realidade e ter contato com essas pessoas. São pessoas, gente. A gente tem que ter contato com elas e contar a história delas. É a nossa função. Continua. Só queria comentar. Não, é isso. Tem gente que é advogado, que saiu da... Tem um cara, eu lembro de uma história que um cara saiu de casa porque ele acho que perdeu o pai e a mãe dele casou com outro cara, ele não aceitou e foi morar na rua. Sabe, é muito difícil generalizar isso porque cada um tá ali por um motivo, por causa de uma história, por causa de alguma coisa e às vezes as pessoas acabam generalizando, né? Isso acontece muito, assim. E de que maneira vocês conciliam trabalho, vida de vocês com os everydays, assim? Como que funciona a dinâmica? Na verdade, não existe conciliar. Assim, eu sou fotógrafa, eu tenho meu trabalho, eu trabalho comercialmente, fotografia, e o everyday é uma coisa que faz parte. Eu não posso dizer que é o meu trabalho, porque ele é uma coisa que, por enquanto, eu não ganho dinheiro com isso, mas é uma coisa que faz parte da minha vida todos os dias, integralmente, assim. Até porque, assim, não é só colocar até 3 fotos por dia. Eu estou correndo atrás para acontecer outras coisas, para fazer uma exposição, para fazer um livro, para várias coisas que eu quero fazer. Então, assim, e também a questão da curadoria, que é uma coisa que hoje em dia é o que mais me interessa na fotografia. Eu quero seguir nisso, estou aprendendo. Mas, assim, eu sou fotógrafa, eu vivo disso, e o Everyday Brasil faz parte da minha vida. Eu só ainda não ganho dinheiro nenhum com isso ainda. Mas é algo diário para mim. É uma coisa que preenche o que falta ali, né? Pra gente, às vezes, né? Preenche o espacinho ali, né? Sim. Posso fazer mais uma pergunta? A gente sempre bate na faca de como monetizar isso, né? De como a gente monetiza, que também já foi falado, e do que será do coletivo, do que será do Everyday daqui 10 anos. Vai ser porra nenhuma, vai acabar, vai ser uma televisão, vai ser uma agência, e a gente bate muito nisso, né? Eu queria, principalmente para a Ivana, também, que mexe com essa coisa de curadoria, mas também para o Júnior aqui em Suzano, que eu sei que é difícil, talvez mais difícil até do que em Mogi, como vocês pensam em ganhar dinheiro com o coletivo, e me ajudem a responder isso, e o que vocês pensam do Everyday? Porque eu acho que a tendência é abrir, né? Eu particularmente acho que a tendência é virar tipo uma agência, assim. Eu queria a opinião de vocês e me ajudem nisso. A questão de 10 anos, 5 anos, eu quero que ele cresça. Eu tenho 500 ideias por dia, só não tenho dinheiro para colocá-las em prática. Mas, assim, agora mesmo a gente está querendo que aconteça uma exposição, e a ideia é que essa exposição rode o país, para que cada vez mais pessoas conheçam o projeto, que a gente possa fazer coisas fora do país também, junto com outros everydays, que fazer um site, fazer um livro, enfim, várias coisas que a princípio não dão dinheiro. A questão de monetizar isso, eu tenho várias ideias, principalmente ultimamente tenho pensado bastante nisso, mas não de virar uma coisa assim, mercado. Vamos fazer isso, quero fazer isso, porque eu quero que isso vire dinheiro. Não. Eu ganho dinheiro de outro jeito na minha vida. É claro que eu quero que isso dê uma grana para mim, para os fotógrafos, porque eu acho justo, porque é uma coisa para a qual eu tenho cada vez mais vontade de me dedicar integralmente, de fazer isso ter desdobramentos. Mas essas ideias que eu tenho, eu não quero dizer ainda, porque não é nada assim que, não, é isso, já está tudo certo, vai ser assim. Não sei, são ideias ainda que eu comecei são coisas que eu estou pensando ainda, porque eu ainda estou tentando descobrir como fazer isso que você falou.
Porque, assim, é uma coisa que poderia ser legal, ganhar dinheiro com isso? Nossa, super. Mas não é, assim, a super prioridade, sabe? Se der dinheiro para mim e para todo mundo, ótimo, claro que todo mundo quer. Mas não é assim, se não der dinheiro, eu vou deixar isso para lá. Não, de jeito nenhum. Então, eu não sei ainda. Vai acontecer, mas quando eu souber, eu divido com você. A minha visão também parte muito do seu princípio, que a gente não criou o coletivo, não criou o Everyday Suzano pensando em lucro financeiro. A gente criou pensando em realmente mostrar a cidade por outros olhos, mostrar coisas que passam despercebido pela galera que vive ou que não vive, que está por aqui. Claro que a gente quer um crescimento para isso, né? A gente sempre pensa num crescimento, mas o dinheiro, acho que ele não é o ponto principal do Everyday, não. Eu sou fotógrafo, trabalho num jornal, criação de um jornal e revista. Estou basicamente todo dia na rua. Então, eu não sei responder a pergunta do Pedro, como que vai estar daqui 5, 10 anos, dias, horas, sei lá. Vamos ver como é que vai rolar, como que vai desenrolar o andar das coisas aí, mas o dinheiro não é o principal, não. Pelo menos do Everyday, não. Eu tenho o meu trabalho com foto e hoje eu vivo da fotografia. Então, foi o que você falou também, claro que a gente pensa em um retorno, mas o dinheiro ele não é o principal foco do Everyday, não. Eu acompanho assim diariamente o Everyday Brasil, sou fã assim, e eu vejo que assim, a gente já se atrapalha com 4 pessoas, imagina com 50, é um puta trampo, né? Então, uma coisa que eu queria completar, que eu acabei não dizendo na hora que você fez a pergunta sobre a curadoria, e você falando isso me fez lembrar disso. A curadoria ela não é feita só por mim. Ela é feita também por todos os fotógrafos. Porque assim, tem os colaboradores fixos, que são esses quase 50, mas eles também podem indicar, eles indicam sempre, sugerem, vi uma foto que eu achei legal do fotógrafo que não é do projeto, mas aí a gente vai colocar essa foto hoje dele. Então, a curadoria, na verdade, ela é feita por todos, porque eu gosto muito da ideia do projeto ser colaborativo. Eu coordeno, administro tudo, é de todos nós. Assim. Se a pessoa quiser me mandar, Ivana, eu quero que você coloque essa foto minha, eu vou pôr. Só não vou pôr se eu achar que não tem nada a ver mesmo. Mas isso não acontece, porque os fotógrafos estão completamente dentro da ideia do projeto. Então, é uma coisa de todo mundo junto mesmo. Eu só direciono, mas todo mundo. Esses eventos que a gente tem feito de saída e tudo mais, que a gente tem conhecido mais gente, tem muita gente boa na região aqui de fotografia. E é um dos, na verdade, o que a gente costuma... Não sei, o Pedro já assumiu já. A gente discute muito isso e um dos nossos próximos passos é abrir. A gente quer abrir para mais colaboradores, para mais gente estar. Porque aí, se for pensar, cada um tem um estilo, foi até o que o Raul falou, né? A gente tem estilo meio característico de cada um e 4 pessoas parece que às vezes fica meio que fica repetitivo, né? A gente busca, lógico que isso é até serve de combustível para a gente estar sempre tentando, né, mudar, fazer coisas novas, criar. Sair da zona de conforto. Sim, mas a gente pensa muito nisso em trazer mais gente para colaborar tal, e fazer. A gente até se espelha no Brasil, porque trazer. A gente ficar com essa parte. Lógico, a gente produziu o que a gente continua produzindo, mas o Instagram, que já é mais essa coisa de post diário e tudo mais, a gente quer trazer mais gente. É o próximo passo nosso, assim, mas é legal. Perguntas? Vamos abrir para perguntas? Eu queria saber sobre o projeto de vocês, que o coletivo, que o Everyday já fez, e que pretende fazer algum dia, individual, algum projeto que vocês já criaram ou vão criar. Se diz individualmente, cada um? Isso. Então, André, como eu disse aqui no começo, o Everyday Suzano ele é uma criança ainda, né? Na verdade, ele é um bebê, está engatinhando. E a gente ainda não tem nenhum projeto em mente e ainda não participou de nenhum projeto. Estamos estudando algumas coisas ainda aí e que a gente sabe que dá para trabalhar bastante aqui na cidade, muita coisa. E tem muita coisa que precisa ter um olhar mais centrado. E, inclusive, a gente está aberto a ideias também.
Eu acho que está dentro do que eu acabei de falar para o Pedro agora, das ideias, quando ele perguntou sobre monetizar. Os projetos, as coisas que vêm na minha cabeça são sempre assim, de expor cada vez mais as fotos. Seja fazendo uma exposição aqui em São Paulo, nas outras capitais, nas cidades menores, mostrando essas fotos, projetando elas na rua, num bar. Então, assim, tudo que vem na minha cabeça de projeto é assim, colocar essas fotos para todo mundo ver. E é isso, fazer exposições, fazer um site para ver como isso pode funcionar, fazer um livro, viajar. Então, assim, os projetos, assim, não tem nada assim, é isso vai acontecer. Mas as ideias assim são sempre de colocar essas fotos no mundo, no mundo, no mundo também. Mas assim, não só aqui, mas como pelo Brasil todo, para as pessoas verem cada vez mais, assim. Mas não tem assim, uma coisa tão muito concreta para te responder. Esse lance que você falou do livro, desculpa, que você falou do livro é interessante porque acho que o mês passado, não lembro quando, estava na casa dos meus pais e minha mãe me veio com um livro de fotografia histórica aqui da cidade. E eu achei isso muito, muito foda. Porque, tem foto antiga pra caramba aqui da cidade e você acompanha o crescimento da cidade, apesar de Suzano ser uma cidade nova pra caramba também, que a gente sabe. E eu acho isso muito importante, que você falou do livro, porque vai ficar uma coisa marcada. Você vai trazer para o papel aquilo que basicamente só está na internet, né? Vai ter uma coisa mais palpável. Isso passa de geração, isso é importante pra caramba. Eu não consigo falar pelos outros, né, do Everyday, mas quem me conhece sabe que eu comecei a estudar fotografia, eu entrei na fotografia porque meu sonho de criança era ser diretor de cinema. Então, eu sou apaixonado por cinema audiovisual. Mas aí, quando eu descobri a fotografia tomou mais meu coração do que o vídeo. Mas de um ano para cá, eu tenho me dedicado um pouco mais a estudar audiovisual e tudo mais. Estou trabalhando com isso hoje, né? E com as coisas que eu até falei para as meninas da mesa de manhã, eu estou numa fase meio de renovação, assim. E tenho consumido muita coisa nova, Mamana, Piro... o pessoal do Rua, do Selva, eu sou fãzaço, assim. Então, eu estou, para agora, para o fim do ano, para o começo do ano que vem, a minha intenção é trazer mais conteúdo em vídeo para o Everyday. Mas vídeo reportagens mesmo. Vou tentar me focar nisso. Estou me formando, foda-se, né? Mas eu me formo agora em jornalismo, então ano que vem eu vou ter mais tempo, né? Então, eu quero me dedicar a vídeo agora. Como que vocês fazem a curadoria disso? Existe algum critério? Porque eu imagino que sejam muitas fotos e muitas pessoas querendo participar. Eu queria saber, o processo de escolha, vocês têm algum critério nisso? Vale para todos também, mas eu acho que como ela tem mais... Como eu disse agora há pouco, são vários os critérios. Um deles se estiver acontecendo alguma coisa importante no país, mesmo se tiver alguma foto já que estiver na fila, essa foto vai cair e vai entrar alguma foto que tenha esse registro do que estiver acontecendo, que for importante, que pode ser uma manifestação, que pode ser uma festa importante, uma festa popular. Também tem o caminho de sempre... se colocou tem uma foto hoje que é uma foto numa praia, alguma coisa assim, uma foto mais solar. A próxima não vai ter nada a ver com isso e vai ser de um lugar mais longe do que foi essa cidade da foto anterior. Então, e também o espaçamento dos fotógrafos e das fotógrafas não ficar se repetindo. E tem também, como eu acabei de dizer, a curadoria não é feita só por mim, mas ela é feita também pelos fotógrafos colaboradores que sugerem fotos de outros fotógrafos que vão aparecer ali de vez em quando. Então, não tem uma coisa engessada, assim, funciona assim e acabou. Varia pelo período, pelo mês que a gente está passando, por um acontecimento importante. São vários os meios disso, não é uma coisa só. Basicamente a mesma coisa para a gente. Na verdade, não é uma pergunta, mas
Eu gosto muito, conheci agora o Suzano, não conhecia, vou curtir também para acompanhar, mas já conheci o de Mogi, o Brasil. Enfim, o legal é que no Mamana a gente chegou a muitas, isso eu acho incrível, muitas fotógrafas, porque a gente viu no Everyday Brasil. Porque alguém, entendeu? Alguém compartilhou alguma foto, enfim, indicou, e a gente, olha o trabalho dessa mina, aí você vai ver o trabalho da mina. Então, assim, essa rede e esse diálogo entre os coletivos é muito maravilhoso, porque você chega em nomes que você não chegaria se não fosse o seu projeto. Então, caminha junto, né? Acho que é mais para complementar mesmo, quão importante é ter essas coisas, porque no Mamana a nossa ideia é que a gente consiga chegar cada vez mais a lugares e estados onde a gente ainda não está presente. E, com certeza, tem mulheres trabalhando ali, né? Então, acho que esse diálogo do Everyday Brasil com a Mamana é muito importante também, né? E conversa muito, tanto que não sei o que teve, o que foi esses tempos, lembra? Que eu não tinha acontecido alguma coisa, eu não tinha essa foto de ninguém estava lá, e vocês tinham publicado uma foto de Brasília. Aí eu falei com você, e aí a gente usou essa foto para não ficar em branco o acontecimento no Everyday Brasil. Não lembro o que tinha acontecido, o que foi. Acho que foi algum protesto. Não, foi algum protesto, isso certeza, mas eu não lembro qual. Qual e aí, era? E aí eu lembro que eu vi que vocês tinham, e aí você me passou essa foto. E eu coloquei como se vocês tivessem indicado. Então, eu também acho essa rede ótima. E uma coisa que as pessoas sempre falam para mim é que, assim, que quando a foto delas é publicada na página do Everyday Brasil, mais gente aparece querendo para seguir, para curtir. Porque é uma rede mesmo. As pessoas falam, eu não conhecia, agora eu conheço. Então, eu acho isso, assim, nossa, o mais legal de tudo. A gente, às vezes, perde um pouco a noção do tamanho das coisas que a gente faz, né? A gente, fazendo foto da nossa cidade, Mogi, que a gente viveu a vida inteira, tudo. E teve uma vez que o pessoal do Everyday Egito veio falar com a gente, sabe? Tipo, sabe? A gente falou, como assim, pessoal? Os caras... Foi o Egito, né, Pedro? O pessoal do Everyday Egito, a gente conversou com os caras, eles falaram, o trabalho de vocês é foda, não sei o que, tá. É do caralho isso. Quando que a gente ia imaginar que ia ver um cara do Egito? Eu nunca sabe? A gente tem muito seguidor do Irã também. Do Irã, falou. Irã. A gente tem muito seguidor do Irã. O Irã, até estava comentando com o Pedro, o Irã é demais, assim, porque Fantástico. toda cidadezinha do Irã tem um Everyday. Sabe, igual tem o Suzano, mas de todo, não sei, acho que todo mundo lá resolveu fazer um Everyday, e é super legal. E quando rolou essa exposição do Everyday Brasil lá, eu também fiquei amiga dos caras, e os caras, assim, queridíssimos. Não sei se alguém deve ter visto, na abertura da exposição, um dos fotógrafos responsáveis pelo Everyday de lá, acho que ele tinha acabado de ter uma filha, um filhinho. Aí quem cortou, eles fizeram uma fita, assim, sabe, para inaugurar a exposição. E aí eles colocaram a tesoura assim na mãozinha da criança para colher. Eu chorei, né? Lógico, lindo, assim. Essa rede mesmo que a Mel falou, ela se estende, assim, porque os Everydays ficam amigos, assim, já tem essa predisposição de ser amigo, porque você já está já estão fazendo a mesma coisa, né, o mesmo intuito, assim, não do mesmo jeito, mas cada um do seu, mas todo mundo já está predisposto a ser amigo. E isso é demais, sabe? Ter amigo no Irã, puta, super legal, no Egito, né? A gente já tem onde ficar quando for para lá. A minha pergunta era essa mesmo, se vocês têm contato com os outros países, se vocês têm essa troca. Tem alguns que não, né? Não são com todos, porque hoje em dia tem milhares de Everydays, que eu acho ótimo. Quem eu converso mais são os da África, que é o Peter e o Austin, porque são os que inventaram esse conceito. Então, assim, no começo eu procurei eles para falar, olha, eu achei legal, eu quero fazer isso. Eu posso fazer? Como é que eu faço? E aí eles me passaram super queridos, assim, desde o começo, e são super atenciosos. Sempre quando eles fizeram um site, né, que vocês viram que tem alguns Everydays, não tem todos. Aí o Brasil tem, eu fiquei super feliz. Então, nessa época a gente se aproximou mais ainda, porque precisava mandar coisa, precisava E, assim, eventualmente, a menina do Everyday Bronx, ela chama Rina, não sei se é assim que fala, acho que é. Ela também conversa com ela de vez em quando, ela também é bem legal. E aí os meninos do Irã, por conta da exposição, e os da África, mas é isso, assim. Já conversei com o do Afeganistão, mas são coisas pontuais, sabe? Conversa, mas assim, essa constância são mais com eles.
Bom, a gente conversa mais com o pessoal de Mogi. Eu não sei se fica claro aqui para todos, mas se vocês forem ver, é um trabalho antropológico, porque você está dialogando tanto nacional com Everyday Mogi, ou com Everyday Brasil, como com municipal, estadual, né, da região que vocês estão mostrando lugares da região da cidade de vocês, contando junto, aliando com o do Brasil inteiro, e que está dialogando com o que está externo, de outros países. Tem de bairro também, né? Bairro de Nova York, o Bronx. Então, e isso fica muito claro, assim, que você vê pelo ponto antropológico da coisa, assim, pelo histórico também, né? Assim, como ele falou que tinham fotos antigas da região de Suzano, você pega lá no seu álbum de família, você vai hoje para a praça, você vê a região totalmente diferente, seja por uma questão comercial, arquitetônica, tal. E isso é bacana, né? A questão da conversa com os outros países também. Esse diálogo da fotografia. Você acaba vendo foto de um lugar, que nem ela falou do Everyday Brasil, que a África era vista só com fome, com miséria, com doença. E tem que ter esse outro lado. Não, mas aqui não é só isso. Aqui não fomenta só essas coisas. Tem cultura, tem arte, tem música, né? Então, isso é legal mostrar. A gente pegar e acabar mostrando nessa... Tem o dia a dia das pessoas normalmente, né? Não pode você estar na guerra, as pessoas precisam comer, na guerra, que eu falo assim, igual esse é o exemplo da África. Por mais que o que chegue para a gente seja só o pior, não, as pessoas elas vivem, elas têm a família delas, a vida delas, elas estudam, elas trabalham, elas vão à padaria, elas se divertem. Né? E é legal até pelo que o Raul falou, por exemplo, que a mãe dele trouxe um livro, né, com fotos antigas de Suzano. Às vezes a gente para um pouco para pensar e fala, daqui uns 40, 50, 60 anos, as fotos que a gente está fazendo hoje vão ser essas fotos que a mãe vai entregar para o cara e falar, a cidade era assim. Por isso que um dos meus objetivos do projeto que ele perguntou é tirar também o Everyday só da internet. Colocar isso no papel. Né, fazer exposições, colocar em livro, faz um livro, daí que passa 2 anos faz outro, sabe? Para isso continuar existindo. Até porque assim, tem uma coisa que a gente tem que se perguntar, até quando será que a gente vai ter essas plataformas, tipo o Instagram, o Facebook? Não sei, a gente não pode ficar dependendo só disso. A gente tem que pensar que isso, é claro que é ótimo, eu adoro. A base dos Everydays é ali, começou ali. Alguns têm Facebook, mas o que bomba mesmo é o Instagram. Mas a gente tem que pensar que, além da fotografia ter que sair mesmo dali, ela tem que existir de forma física. Eu acho isso importante. Mas também a gente não pode se apoiar nisso, porque daqui a pouco a gente pode ficar na mão. E aí, como é que a gente vai continuar isso? A gente vai continuar isso de que forma? Não vamos fazer mais porque... Então, eu acho que tem que pensar nisso também. A gente, há uns 2 meses... conseguiu realizar. A gente pensa muito assim também, sabe? De trazer a fotografia para o meio físico, não deixar só no meio digital. E a gente fez uma colagem de fotos no Beco do Sapo, no centro de Mogi. 88 fotos. A gente colou no beco, assim. E a gente imprimimos tudo e colamos e está lá. Até agora, a gente passa lá, a gente veio já de gente falar para a gente, né? Pô, passei no beco lá e tal. E muitas pessoas, às vezes, que talvez não estão no Instagram para ver, entendeu? Passa a Dona Maria voltando do supermercado. Então, é legal isso aí, porque a gente consegue atingir outro público, né? Até o fluxo de pessoas aumenta num local, né? Sim. Porque o beco lá é um local que ele, assim, tá perigoso, entre aspas, né? Você colocando uma exposição fotográfica lá, aumenta o número de pessoas, o risco já diminui um pouco, talvez, não sei como que funciona esse assalto, etc. Colocaram iluminação lá agora, revitalização do patrimônio público, assim, né? O que a cidade faz para a gente, o que a cidade oferece para a gente fotografar, a gente está tentando arrumar um jeito de retribuir. E, por enquanto, é isso que a gente está fazendo. Eu tenho 2 perguntas. Uma é direcional para o mano aqui do Everyday de Suzano. Como que ele entrou no fotojornalismo e como está sendo a experiência. E, para os 3, qual é o vínculo que vocês têm, ou vai ter futuramente, né, com o audiovisual? Você já deu
uma breve respondida na pergunta, mas eu queria saber dos dois. Eu sou o André e sou estudante de audiovisual. Bom, beleza, André? Eu comecei na fotografia. Quando eu comecei fazendo fotografia, eu fazia bastante foto de show, fotografia de show. Para mim, poder unir música com foto é perfeito. Então, esse era a linha que eu queria seguir. Eu não via, assim, eu não via muito com um olhar bom fotojornalismo, fotografia de rua. Eu conhecia, mas eu deixava ela ali, no canto. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de comunicação, aqui de Suzano mesmo. Comecei como freelance lá e comecei a entrar mais no mundo fotojornalístico. Comecei a entrar mais na rua, e aí eu comecei a olhar de outro jeito. Aí tanto que eu até aparei um pouco assim com a fotografia de concerto, né, de show, e comecei a me jogar mais para a rua. E hoje eu trabalho com isso, que é só o fotojornalismo e fotografia de rua, assim, que eu estou seguindo mais. Eu montei um portfólio, porque eu peguei uma câmera antes e comecei a fuçar muito na câmera. E eu lembro que eu ficava fotografando em casa fruta de cesta da minha mãe, assim, e tipo, beleza, ia fazendo, montei um portfólio e saí divulgando o portfólio. E aí me chamaram para começar, para fazer um teste na empresa onde eu estou hoje. E eu lembro que a minha primeira pauta, o jornalista falou, acho que muita gente conhece aqui o Brás, né? Sim. Ele falou, você vai lá, faz meia dúzia de fotos lá rapidinho, só com o pau e já era. Aí eu falei, caralho, o que eu vou fazer, mano? Tipo, meia dúzia de fotos, eu nem sei o que é para fazer, tá ligado? Eu não tinha muito conceito de fotojornalismo. E aí eu comecei a entender mais, comecei a aprender mais com a galera que trabalha com esse tipo de foto. E aí eu comecei a me jogar e comecei a mudar totalmente a minha linha visual das coisas. Porque a fotografia de rua, você não mexe em nada do que está acontecendo. Está acontecendo ali, você vai e faz do seu jeito. Fotografia de show também não, né? Você também não vai mexer, não vai alterar em luz, não vai alterar no que os caras estão fazendo ali. Mas na rua acontece tudo muito rápido. Então, você tem que estar sempre muito ligado no que vai rolar. E, basicamente, foi esse foi o meu pontapé inicial assim, em fotojornalismo. Comecei numa empresa, e como freelance, fiquei um tempo lá, e hoje estou fixo lá, e gosto pra caralho. E está respondida a sua pergunta? Valeu. O Everyday, um projeto, ele a princípio, um projeto de fotografia, mas eu acho que o vídeo ele é uma extensão disso, é uma coisa natural. No Everyday Brasil, eu só não publico mais vídeos porque a demanda, não tem tantos assim, mas eu publico de vez em quando tem algum registro interessante, quando tem a ver, mas assim não tem muito assim, mas não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, eu acho que é uma extensão natural, assim, é uma coisa que não tem como que vai acontecendo naturalmente. Bom, você falou, já tinha falado um pouco, né? Mas eu entrei na fotografia porque sempre quis trabalhar com vídeo, né? Com audiovisual. E aí a fotografia tomou mais o meu coração do que o audiovisual, mas eu, em paralelo, sempre fui buscando entender um pouco melhor como funciona tal essa coisa do audiovisual. E sou estudante de jornalismo, né? Estou me formando agora. E quando fui estagiar, eu comecei a produzir alguns vídeos, tal, fui fazer um estágio na TV. E hoje em dia eu sou editor de imagem na TV. Então, meu envolvimento hoje com o audiovisual é diário. Até por isso que eu quero trazer mais essa coisa do audiovisual para o coletivo, porque a gente tem 3 excelentes fotógrafos no coletivo e eu sinto um pouco falta do audiovisual. A gente faz alguma coisa ou outra, mas é mais esporádico. Então eu quero tentar trazer um pouco mais do audiovisual para o coletivo agora. Esse é meu objetivo, assim. Eu sou o Rômulo. Boa noite. Assim, acho que a fotografia, não sei se vocês concordam ou não, mas ela não se reduz apenas ao clique, né, na foto em si, e que ela reverbera, enfim, na pessoa, em vocês enquanto fotógrafos, antes, durante e depois da foto. Até porque vocês estão trabalhando com material humano, vocês têm contato com a cidade, têm contato com pessoas. Eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma experiência marcante com pessoas que vocês encontram na rua, enfim, situações interessantes que vocês possam compartilhar.
Quando eu estava começando a fotografar e comecei a me interessar por fotojornalismo, eu fiz uma fotoreportagem, assim, um dos primeiros trampos que eu fiz, com um catador, um cara que tinha um carrinho, catador em Mogi, o nome dele era Valderley. E foi o primeiro contato que eu tive direto, dessa coisa que a gente falou até, do contato direto com as pessoas, tal, né? Foi a minha primeira experiência, assim, foi naquele dia que eu senti que, puta, agora acho que eu sei o que eu quero fazer pro resto da vida, sabe? E aí um dia, eu lembro que há uns 2 anos atrás, a gente fez uma colagem de fotos num tapume no centro de Mogi, e eu coloquei uma foto dele lá. Aí passou um cara e falou, puta, esse cara aí, o Valderley, né? Eu falei, catador, pô, esse cara morreu. Eu falei, ô louco, o cara morreu? Aí eu fiquei durante uma meia hora meio na bad, assim, tá ligado? Porque eu só tinha visto ele uma vez, sabe? Mas o vínculo que eu criei com o cara, por ter sido minha primeira experiência e tal, foi forte. Aí passou uns 6 meses, eu estava passando na frente da estação de Mogi e passou o cara andando do meu lado, assim. Ele não tinha morrido, tá ligado? Aí... morreu antes de passar bem. Mas é isso, assim. Foram 6 meses pesados, mas depois eu fiquei de boa. A gente estava comentando até o lance de estar na rua e você ter mais contato com as pessoas que estão na rua. Eu sou um cara que evita um pouco o contato, não só com as pessoas que estão na rua, mas com todo mundo em geral. Com pessoas. Com pessoas. Eu não curto muito, eu sou mais na minha, assim, saca? Então, se você pegar as minhas fotos, para observar as minhas fotos, você vai ver mais contraluz, silhueta, que é básico, eu gosto bastante de trabalhar com sombra. E não é que eu evito o contato, é que eu evito a fadiga da galera que está lá, entendeu? Então, tipo assim, na rua eu não teve muita coisa marcante assim para contar, mas teve uma vez que eu estava na faculdade, a gente estava fazendo um trabalho numa casa de crianças deficientes. E acho que esse foi o que mais marcou assim para mim o trabalho que a gente fez, tanto que o trabalho acabou ficando lá na faculdade, mas foi o que mais marcou para mim, porque a gente teve contato direto com essas crianças e eu, como sou uma pessoa que evita um pouco o contato, para mim foi uma coisa muito louca e muito diferente, assim, saca? E esse foi o que mais marcou, assim, e depois daquele dia eu comecei a ver de outro jeito as coisas. Eu não estou falando que eu sou um cara que não conversa, tá? Que não, você vem conversar comigo, eu vou falar, não, sai fora. Não, não é isso. É que eu sou mais fechado, então eu não tenho uma história marcante de rua para te contar. Eu costumo falar que a minha maior escola foi o coletivo, assim, né? Para estar com o Pedro, principalmente, que é puta jornalista e tal. E eu aprendi muito com ele, tenho estado sempre que posso, né? Em contato com as pessoas na rua, até com o pessoal em situação de rua, que é o que a gente trabalha mais, assim, né? E eu não consigo te destacar um caso específico, assim, porque toda vez que a gente vai e senta para conversar com um cara desse, tentar contar a história dele, é uma história que marca a gente, assim, sabe? É foda conhecer esses caras, conversar. E, às vezes, ajuda a gente um pouco a ver a vida de uma maneira um pouquinho melhor. A gente vê que a gente acaba reclamando um pouco demais das coisas, né? Então, eu acho que tá todo dia na rua. Não que eu esteja, que eu não tenho tido tempo, mas estar na rua e poder ter contato com essas pessoas todo dia muda a gente, assim. Eu acho que a gente tem um puta privilégio em ser fotógrafo e poder contar a história dessas pessoas, assim, sabe? Bom, gente, obrigada a todos que assistiram, prestigiaram. Obrigada a vocês também por contar histórias e encerramos.